Ora, o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, foi condenado a 14 anos de prisão maior. Augusto Tomás foi acusado pelo Ministério Público da prática de peculato, associação criminosa e artifícios fraudulentos para desviar fundos do Estado com o fim de capitalizar as suas empresas. A participação do CNC em sociedades comerciais privadas onde foram aplicados recursos públicos sem retorno para o Estado, com a permissão do antigo titular dos transportes, é um dos factos que o Tribunal considera como sendo uma das provas para o crime de peculato. É óbvio que tais aplicações beneficiaram e beneficiariam terceiros. E por que não? O Ministro dos Transportes e a então direção do CNC, já que há provas robustas nos autos demonstrando que os mesmos, ao tempo dos fatos, viviam de expedientes fraudulentos à busca de dinheiros públicos para proveito próprio. Aliás, resulta claro, à luz do olhar do homem médio e das regras de experiência comum, que o objetivo único destas participações seria o financiamento de investimentos particulares, tanto assim que foram sempre considerados como custo. O mais caricato de tudo isso eram as manobras técnicas que os réus Isabel Bragança, Rui Moita, Eurico e o prófugo Tembo faziam, colocando inclusive as suas sapiências acadêmicas em prol de caminhos ívios, atropelando aquisições científicas da área da economia, como forma de legalizar os desvios, utilizando linguagem técnico-contabilística, usando expressões como custos, suprimentos, dando-lhes sinônimos que mais os convinha. O advogado do antigo ministro protesta a decisão do tribunal e avança, depois de perder a causa, que pondera largar a advocacia. Estou a pensar seriamente se devo continuar a ser advogado neste país. Alguma razão para isso? Não há seriedade naquilo que nós estamos aqui a assistir. Aliás, essa corda não retrata nada daquilo que se passou nesta sala. Para o Tribunal Supremo, toda a estratégia da defesa de Augusto Tomás não passou de manobra dilatória para desviar o mérito da causa. Caem por terra os argumentos esgrimidos pela defesa do referido ministro réu Augusto da Silva Tomás, segundo os quais este, ao afetar dinheiros ao CNC, ao Ministério dos Transportes, fê-lo pelo facto do seu pelouro nunca ter recebido a totalidade dos valores orçamentados que lhe eram devidos por lei. Na verdade, na falta de ovos, deveria evitar fazer omeletes e só assim procedeu porque sabia que era uma forma de camuflar o ataque desenfreado que lançava contra o erário público, violando claramente o poder de superintendência e tutela a si atribuído por lei nas vestes de ministro dos Transportes da República de Angola. E o Tribunal Supremo condenou ainda Manuel António Paulo e Rui Moita, antigos diretores-gerais do CNC, na pena de 10 anos de prisão maior. Isabel Cristina de Seita Bragança, a única mulher no processo, foi condenada a 12 anos. Manuel António Paulo, antigo diretor-geral do Conselho Nacional de Carregadores, e Rui Moita, seu antigo adjunto, foram condenados a 10 anos de prisão maiores. Isabel Cristina de Seita Bragança Belinha, antiga diretora-geral adjunta para a Administração e Finanças, viu a sua pena fixada em 12 anos de prisão pelos prejuízos causados ao Estado. Durante a crise financeira em que o Estado angolano não dispunha de moeda estrangeira para a satisfação das necessidades básicas, a direção do CNC pagava suas despesas locais e internas em moeda estrangeira que devia ser depositada na conta única do Tesouro. Em 2015, os réus Manuel Paulo, Isabel Bragança e Rui Mota comercializaram dólares americanos no mercado informal, vendendo às organizações chanas 3 milhões e 79 dólares norte-americanos. A venda de divisas no mercado informal feita pelos réus Manuel Paulo, Isabel Cristina e Rui Moita, então dirigentes do CNC, contrariava as linhas mestras da estratégia para a saída da crise derivada da queda do preço do petróleo. O advogado de Manuel António Paulo classificou a sentença do Tribunal Supremo como confusa. Que sentença é que nós assistimos? Uma sentença confusa? Uma sentença injusta? Não estamos satisfeitos ou não estamos? A justiça tem que ser bem feita e a justiça tem que ser feita com transparência. Os assuntos foram tratados, havia várias pessoas envolvidas nisso. Por que é que não se citou as demais pessoas? Claro, evidente, nós vamos recorrer, porque nós não nos conformamos com esta decisão. Aliviado da sentença, saiu José Carlos, advogado de Eurico Pereira da Silva, condenado a 2 anos de prisão com pena suspensa.
embora o entendimento comum é que tratou-se de uma delação premiada, e nós sempre manifestamos oposição a este entendimento, até porque a delação premiada é um instituto jurídico que não faz parte do nosso ordenamento jurídico, mas a confissão é uma circunstância atenuante com previsão legal. E o réu vê os autos desde a instrução, dentro da mesma perspectiva que era contar a verdade e apenas a verdade, sem qualquer pretensão de prejudicar os outros réus. Com a exceção de José Carlos, todos os outros advogados recorreram da decisão do tribunal com efeitos suspensivos. Ora, o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, é o único réu no caso CNC que está nas celas. Os ex-diretores-gerais do Conselho Nacional de Carregadores mantêm-se em casa até ser divulgada a decisão do Tribunal Supremo sobre o recurso dos advogados de defesa que contestaram as penas. O antigo ministro dos Transportes e os também antigos diretores-gerais do Conselho Nacional de Carregadores ainda não começaram a cumprir as penas de 14, 12 e 10 anos de prisão por causa dos recursos que 4 advogados vão entregar ao Tribunal Supremo depois da publicação do acórdão. O recurso da defesa depois da decisão final do Tribunal sempre pode ter 4 consequências: anular as penas, o que acontece muito pouco, diminuir, manter ou agravar, aumentando os anos de prisão. Mas neste caso, se os juízes do Tribunal Supremo decidirem manter as penas para Augusto Tomás, Isabel Cristina de Seita Bragança, Rui Moita e Manuel Antônio Paulo, vamos ver o que pode acontecer daqui a 14, 12 e 10 anos. Manuel Antônio Paulo é o réu mais velho neste processo. Tem atualmente 69 anos de idade e um estado de saúde que clama por cuidados especiais. Aliás, foi por esse motivo de saúde que o Tribunal Supremo transformou a sua prisão domiciliária em termo de identidade e residência, para permitir a sua saída de casa para a clínica, onde recebe assistência médica. Cumprindo os 10 anos de prisão efetiva, sairá da cadeia em 2029, com 79 anos de idade e mais problemas de saúde. Augusto Tomás tem atualmente 61 anos. Se fizer 14 anos de prisão, hipoteticamente sairá em 2033, com 75 anos de idade. Isabel Cristina de Seita Bragança tem 47. Daqui a 12 anos, em 2031, terá 59 anos de idade. E Rui Moita, atualmente com 55 anos, condenado a 10 anos de prisão, hipoteticamente sairá da prisão em 2029, com 65 anos de idade e provavelmente mais problemas de saúde, porque também está mais ou menos na mesma situação do seu colega Manuel Antônio Paulo. Mas o cenário pode mudar em função da apreciação que os juízes do Tribunal Supremo vão fazer sobre o acórdão publicado nesta quinta-feira, no processo que ficou conhecido como caso CNC. Quando terminarem as penas, Augusto Tomás, Manuel Antônio Paulo, Rui Moita e Isabel Cristina de Seita Bragança ficam legalmente impossibilitados de ser gestores públicos. Então, para os comentários hoje, já o dissemos, temos connosco Israel Bonifácio e Adriano Sapinhala, ambos muito boa noite. Boa noite, obrigado. Ora bem, então este tema já está lançado, o caso CNC, sentenças justas, Israel. Bom, eu não sou a pessoa certa para poder efetivamente dizer se é justo ou não. Portanto, isso está efetivamente nas mãos da Justiça e os juízes portanto, que estiveram no encalço deste processo estão em melhores condições para poder determinar. E fica até difícil nós entrarmos no mérito da questão, tendo em conta que nós estamos a falar de um órgão de soberania. Portanto, a decisão é efetivamente contestável. Aliás, nós, enquanto cidadãos, não temos como fazer o contrário, senão os próprios advogados que até já, portanto, fizeram o próprio recurso, devido recurso. Agora, uma coisa é certa, que este processo da corrupção é um assunto que o MPLA já vem debatendo faz tempo, né? Portanto, é importante que se diga que numa das declarações do presidente José Eduardo dos Santos já dizia que depois da guerra um dos males que tem que se combater era efetivamente a corrupção. Só que lá está, este assunto foi sempre teórico, nunca foi prático e as pessoas sempre levaram isso de ânimo leve. Portanto, de 2017 para cá, efetivamente, e depois,
ao longo da própria campanha eleitoral, o MPLA mostrou, veio novamente com este discurso da própria corrupção, ou seja, a luta contra a corrupção, a impunidade, enfim, todos os outros males que corroem a sociedade. Mas lá está, portanto, ainda assim houve aquela própria, portanto, o desleixo das pessoas não compreenderem qual era o sentido e o alcance da questão e, sobretudo, os prejuízos que esses mesmos males causavam para a própria sociedade. Agora, estamos aqui a nos deparar com os primeiros sinais daquilo que é efetivamente o sinal de reverter o quadro, né? Primeiros sinais que já levaram a esta sentença contra um ministro, ou seja, uma sentença que é dada a um ex-governante, coisa também inédita. Claro, no nosso ordenamento jurídico e na nossa realidade política, né? É coisa inédita e é fruto, efetivamente, do que eu acabo de dizer, que a dado momento da história não houve a melhor compreensão sobre os avisos que foram dados. Portanto, é importante dizer que hoje a sociedade já não é a mesma aquela que nós tivemos há anos atrás. Hoje a sociedade já cobra aos políticos aquilo que prometem. E, efetivamente, o MPLA, tendo sido o partido que prometeu que deveria reverter o quadro da corrupção que se instalou, é importante dizer que a corrupção institucionalizou-se, enraizou-se na nossa sociedade, efetivamente houve aqui a questão de se poder olhar para poder dirimir esse assunto. Agora, infelizmente, foi efetivamente o antigo ministro dos Transportes o primeiro a ser visado com esta pena, que todo mundo acha que é muito pesada, 14 anos de prisão, mas bom, lá está, nós não somos... recurso que os seus advogados de defesa claro. pretendem tentar, então acha que este recurso tem chances de colher? Não, como disse, eu não comento o mérito da questão, isso eu remeto efetivamente naquilo que são os órgãos competentes e nós estamos a falar do Tribunal Supremo, portanto é um órgão de soberania, deve efetivamente este órgão poder analisar e decidir aquilo que achar conveniente dentro dos parâmetros legais. Então, Israel, deixa-me também ouvir aqui, Adriano, esta sentença. Para si é justa ou também não comenta méritos da questão, como fez aqui? Por acaso, é extremamente complicado comentar o mérito da causa por não ter participado nem acompanhado minuciosamente o julgamento. Para todos os efeitos, aquilo que nos chega através da imprensa dá para aferir, através da postura dos advogados, que eles que estão por dentro do mérito da causa entenderam que a sentença não foi justa, estão a recorrer e o órgão no qual vão recorrer agora é o plenário do Tribunal Supremo. Há juiz que teve o mérito da causa, foi o juiz da causa, nesse caso, e agora intentaram interpuseram um recurso para este órgão que se chama plenário do Tribunal Supremo. Nesta altura, já não será um juiz apenas a julgar o caso, mas o colégio de juízes que compõem o plenário do Tribunal Supremo. Até lá, vamos aguardar o que é que eles vão decidir. Para todos os efeitos, está aqui lançado o desafio, há uma sentença ditada, atenção, não transitou ainda em julgado, é importante que se diga isso, há uma sentença, mas não transitou porque os advogados interpuseram automaticamente o recurso de forma suspensiva. Os recursos interpostos têm efeitos suspensivos das suas penas. Então, há ainda o momento de alguma presunção de inocência para os visados e, nessa altura, claramente que torna-se um bocadinho prematuro falarmos do mérito da sentença em si também. Adriano, mesmo nesta qualidade de deputado, pode também comentar esta situação de ser praticamente inédito no ordenamento jurídico angolano um ex-governante ter sido levado a tribunal e até já com sentença, embora ainda não transitada? Eu até acho que isso vem tarde, porque aqui em Angola, dentro do ordenamento jurídico angolano, ninguém está acima da lei. E se há alguém, governante ou não, que esteja exatamente fora daquilo que são as regras legais do país, deve sim, senhor, responder em juízo. Então, estamos a fazer muita propaganda em relação ao facto de ser um antigo ministro. Não, quer dizer, aqui em Angola, se nós quisermos falar com honestidade sobre o combate à corrupção, obviamente teremos um grande leque de ex-governantes nas barras dos tribunais. Então, eu acho que não entramos muito na perspectiva propagandística do facto de ser
ex-ministro. Se a perspectiva é combater a corrupção, não vejamos a quem. Que olhemos para quem terá cometido esse crime e como legalmente é um crime punível, então deve-se responder em relação a esse crime. Daí não concordar com o Dr. Israel Bonifácio quando levantou a questão do combate à corrupção como bandeira do MPLA. É meio paradoxal e até contraditório, não é paradoxal. porque repare, deixa-me só terminar e vai depois rebater. Repare que é exatamente o MPLA, como disse bem. A corrupção está institucionalizada, é através exatamente do MPLA, dos dirigentes do MPLA, da governação do MPLA, em que se institucionalizou a corrupção. Então, a pergunta que não cala, quem são os corruptos? E, nessa altura, temos que deixar a justiça fazer o seu trabalho, porque também o que não é bom é transformar esse elemento num elemento político como tal. Ou seja, não podemos trazer muito a interferência de um outro poder ante o poder judicial que vai exatamente tratar de questões judiciais. Senão também a questão da separação do poder coloca-se em causa. É assim, eu vou lhe dizer uma coisa, que há aqui um elemento muito importante que nós temos que salvaguardar. Portanto, e o MPLA nunca fugiu disso, desse assunto. O MPLA sempre assumiu que foi efetivamente, aliás, desde 1975, que o MPLA é que governa esse país. Exatamente. E se todo mundo reconhece que em Angola há corrupção, efetivamente esta corrupção foi criada na vigência da governação do MPLA. E efetivamente o MPLA tem aqui uma responsabilidade grande. Tão logo o MPLA não tem efetivamente vários ativos, como também tem um passivo. E um dos grandes passivos é a própria corrupção. Não é por acaso que o MPLA em 2017 entendeu dizer assim, não, basta com essas práticas, porque essas práticas não socorrem a sociedade. Só em 2017 deixa que eu diga. Não, deixa que eu diga. Não, é assim, eu sempre disse. Fez uma referência ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, que também mencionou o combate à corrupção. Eu sempre disse, desde o início da minha conversa, eu disse assim, foi sempre teórico. Agora, nós estamos a colocar na prática. Quando digo nós, é o Estado, o país. Está-se a colocar na prática. Efetivamente, essa prática começa em 2017. Não é por acaso que hoje... Deixa só que eu termine. Deixa que eu termine de falar. Deixa que eu termine de falar. Não é por acaso que hoje estamos aqui a debater este assunto. Noutrora, em nenhum momento nós contava-se olhar para um ex-ministro a ser julgado como tal. Isto é fruto das promessas eleitorais do MPLA, que diz que não chega. E nós temos que olhar nisso. Nós não podemos ter dificuldade de assumir isso. Eu, como então, lhe disse, o combate à corrupção vai ser partidarizado? Como disse, não vai ser partidarizado. Estamos a dizer que com este governo de 2017 para cá, devolveu-se aquilo mas que é o governo do MPLA, doutor Israel. Devolveu-se o poder às instituições. Hoje, estamos a dizer que há efetivamente a própria separação de poder à luz do artigo 2º da Constituição. Quem tem e depois estamos efetivamente... Mas eu já estou a dizer que o MPLA deve assumir, deve arcar com todos os males que aconteceram neste período. Assim o MPLA não pode... O MPLA, assim como sabe, o MPLA é um partido, portanto, é o maior partido de Angola. E logo tem várias responsabilidades nesse país. Tem várias responsabilidades nesse país. Agora, fugir à responsabilidade é que não pode. E vamos dizer uma coisa, e nós temos que ser honestos e sinceros conosco mesmos, que é assim. Por que a malta não aplaude esta coragem que o MPLA teve de olhar para si mesmo, fazer uma autocrítica e dizer que chega, já não queremos isso? Isto é que o MPLA está a fazer. Agora hoje, o doutor Adiante Sapigana hoje vem para aqui. Deixa só que eu acabei de dizer, já falou muito. Vamos tentar deixa só que eu acabei de dizer. Israel, vou já terminar. É só para colocar mais uma questão. É tão simples como isso. Vamos voltar então a analisar o caso CNC e agora para falarmos do facto de, entre todos os réus julgados neste caso, só o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, é que continua com a medida de coação, que é a prisão, ainda está a cumprir neste momento ainda esta medida, preso. Os restantes estão neste momento a cumprir uma medida de coação um pouco menos agravada. Qual é a visão que vocês têm disto? Não, eu já disse desde o início que eu não entro no mérito da questão. Eu até agora abstenho-me em comentar sobre esses assuntos técnicos até o processo tramitar em julgado todo ele, e aí sim teremos efetivamente mais liberdade de poder decidir. Estamos a falar num órgão de comunicação social muito visto, e logo qualquer um elemento que a malta adianta aqui pode vir a ser interpretado de uma outra forma. Mas só para terminar aqui, eu estava a dizer que nós temos que ter aqui um elemento muito importante, que é o reconhecimento daquilo que é a autocrítica que o próprio MPLA faz, e depois devolver aquilo que são
são tanto os direitos das entidades ou das instituições instaladas neste país. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, o doutor Sapingala faz aqui uma referência sobre os advogados, porque os advogados têm propriedade de falar ou não. Sim, obviamente que têm. Mas eu também tenho aqui tenho aqui também uma outra forma de ver a questão no que diz respeito aos advogados. É o seguinte, os advogados têm efetivamente que contestar uma decisão do juiz, porque qual é a intenção, qual é o fim último do advogado? É ver, portanto, o seu cliente, portanto, ser absolvido. Pronto, e logo, Israel, então vamos ouvir Sapinhala também sobre esta situação sobre essa de situação Augusto Tomás ainda estar sob prisão preventiva contrapondo com os outros que estão a cumprir isso a também medida com a é ação. legal. Significa que, como eles interpuseram um recurso com efeitos suspensivos, a partida, os réus do processo continuam no seu estado anterior de privação de liberdade. Diga. No caso de privação de liberdade. Exatamente, quer dizer, o estado em que, agora não me corre bem a expressão, mas exatamente o estado inicial com que decorreu o julgamento. Uma Nessa situação altura, normal, portanto. não é bem normal. É a inicial, significa, como o efeito é suspensivo do recurso, então não podem ser recolhidos para a prisão sem antes o Tribunal Supremo se pronunciar em relação ao recurso interposto. E, nessa altura, o ex-ministro, o antigo ministro dos Transportes, antes mesmo do julgamento, já estava detido. Agora há uma sentença, obviamente ele está a continuar na sua situação carcerária, passa a expressão, depois desse recurso interposto pelo seu advogado. Agora, eu gostaria só de rebater em um minutinho o que estava a dizer o doutor. Um minutinho. A princípio, não devemos partidarizar o combate à corrupção, é um assunto. Segundo, é que temos mesmo que... Deixa então, eu só pedi um minuto. Temos que entender, de uma vez por todas, que isto é alguma coisa que o país precisa. Quem tinha exatamente deixado o país numa situação em que deixava andar as coisas é o próprio MPLA. Agora, se há processos, não é sequer mérito do MPLA. É importante dizer que queremos que seja uma nova fase do país e ali é o país que se vai normalizar e nessa altura nem sequer se deve selecionar o combate à corrupção. Deve-se atingir todos exatamente os alvos que praticaram o peculato que se tem estado a levantar continuamente em relação a essa questão do combate à corrupção. Então vamos agora mudar de tema. O ano parlamentar 2019 encerrou na última quinta-feira. Os deputados consideram a aprovação de 2 leis sobre as autarquias como um dos ganhos do ano parlamentar que agora termina. E os deputados da oposição consideram que a falta de fiscalização plena aos atos do Executivo e a não transmissão dos debates em direto mais uma vez marcou pela negativa o exercício das suas funções. Uma das reclamações dos partidos da oposição prende-se com o facto de não ter havido ainda acordo para a transmissão em direto dos debates parlamentares. E nós entendemos que há uma penalização do cidadão quando estas transmissões não ocorrem, porque continuam alguns a pensar que o deputado trabalha pouco, porque ele não conhece efetivamente o pleno daquilo que é a ação produtiva do deputado. Os partidos da oposição lamentam também a falta de fiscalização parlamentar sobre as ações do Executivo. A fiscalização abstrata que nós fazemos através da aprovação do Orçamento Geral do Estado, através da aprovação ou das informações que nos são dadas das execuções do Orçamento Geral do Estado ou através da Conta Geral do Estado, não é suficiente. Os deputados não podem, portanto, chamar os ministros no sentido de poderem responder a certas questões, pelo que ainda algo está manco na minha avaliação. Muitas das vezes diz-se que os deputados não exercem o seu papel, não é bem verdade. O seu papel fiscalizador? Fiscalizador, nós exercemos sim. Agora mesmo que acaba de terminar este ciclo, vamos entrar num outro ciclo, em função da nossa relação com a sociedade e com a população, com o cidadão. Vamos ao terreno para continuar a fazer o nosso papel. Os deputados adiaram para a próxima legislatura, que inicia a 15 de outubro, a discussão da proposta de lei do passaporte angolano e sobre o regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais.
Os deputados da Assembleia Nacional acham normal e necessária a montagem de um ginásio avaliado em mais de 70 milhões de kwanzas e dizem que as críticas em relação ao projeto não se justificam. No orçamento feito para este monstro, já previa estas despesas do ginásio para poderem, portanto, nos intervalos ou em outros momentos, os deputados, os funcionários, aliás, isso acho que estará aberto, poderem fazer os exercícios normal. Isto é uma questão de saúde, é uma questão, portanto, de manutenção dos deputados, dos funcionários administrativos e outros, e mesmo de fora que tenham possibilidade de ter acesso. Não foram os deputados que pediram que querem ter ginásio aqui? O que também digo que é absolutamente normal. Tudo isso é demagogia, é absolutamente normal. Em qualquer parte do mundo, as grandes instituições têm ginásios, têm outro tipo de coisas. É normal. Nunca foi discutido ao nível da Assembleia. Se tivermos que olhar para a situação política, econômica e social, porque passam os angolanos, naturalmente que a UNITA iria dar um voto não. E sobre este assunto, a TV Zimbo ouviu a opinião do economista e jornalista Carlos Rosado. Em entrevista concedida à TV Zimbo, o economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho diz que não é oportuno alocar verbas para a construção e apetrechamento de um ginásio a nível da Assembleia Nacional, que o país tem prioridades e as prioridades do país estão devidamente identificadas. Só para nós termos uma ideia, eu estive a ver o orçamento geral do Estado. E os deputados, o ginásio vai custar à volta de 80 milhões de kwanzas. Esses 80 milhões de kwanzas são o equivalente, mais ou menos, a uma escola, à construção e ao apetrechamento de uma escola com 24 salas no CUNEN. Portanto, não faz sentido que nós precisamos de tantas escolas, os deputados que prescindam do equipamento do ginásio e que façam mais uma escola no CUNEN. Esta escola é na Macunde, no município de Namacunde, e, portanto, não faz absolutamente sentido. E não são apenas os deputados, é também o Presidente da República, não é? Porque isto tem autorização do Presidente da República. Carlos Rosado diz ainda que os salários que os deputados oferem pode cobrir as despesas do ginásio de forma particular. De acordo com a última atualização salarial, um deputado ganha 547.311 kwanzas, vezes 14 vezes por mês, vezes 14 vezes por ano, porque tem o subsídio de férias e tem o subsídio de Natal. Mas isso não é tudo. O deputado tem 50% de subsídio de renda de casa, isto é, recebe cerca de 273.655 kwanzas para renda de casa, sendo que muitos deputados têm casa em Luanda, não é? Que os deputados da província pudessem ter, mas os próprios deputados das províncias têm. Recebem para pessoal doméstico, desempagadas, etc., além da renda de casa, ainda recebem mais 90% do salário. São 492.580 kwanzas. Para telefones de comunicação, recebem 40% do salário, que é 218.311 kwanzas. E ainda recebem de despesas de apresentação mais 50%, o que dá 273.655 kwanzas. Somando estes subsídios todos, estes subsídios são quase duas vezes e meia o salário. Portanto, estes subsídios são 1.258.815 kwanzas e 30 cêntimos. Se somarmos o salário, não é, a base, nós chegamos, que são os tais 547.311, os deputados recebem 1.806.126 kwanzas e 30 cêntimos. E, portanto, eu acho que este salário já dá para os deputados terem uma vida digna. Por exemplo, dá seguramente para eles terem dinheiro para pagar do seu próprio bolso um ginásio.
Ora, as contas então do economista Carlos Rosado a propósito da construção do ginásio autorizada pelo Presidente da República. Ora, vamos começar com o fim do ano parlamentar, que também aqui nós já voltamos a repor, pelo menos a peça. Começo aqui com o deputado Adriano Sapinhala. Ora, como deputado, este ano parlamentar foi bom no que diz respeito à própria produtividade legislativa e também a outras funções do Parlamento? Eu acho que foi relativo, não digo que foi bom, porque não houve um cumprimento efetivo do mandato do deputado por várias limitações também. Desde o princípio na questão da fiscalização, que obviamente decorre de um acórdão do Tribunal Constitucional que impede a efetividade da fiscalização dos deputados ao Executivo. Então, partindo dessas limitações, quase que o cumprimento do mandato fica condicionado. O deputado cumpriu com o seu papel legiferante, que é de produzir leis, e há leis produzidas de muito impacto e, se calhar, que o país precisava mesmo, e acredito que agora a promulgação das mesmas vai depender do Presidente da República, mas aquilo que é o papel da Assembleia Nacional dos Deputados foi cumprido. E, nesse aspecto, como disse, o ano eu tomo como relativo naquilo que é a produtividade. Bom, na visão da oposição, deputado, a não transmissão das sessões do Parlamento terá sido parte negativa, digamos, deste ano também é negativo, porque eu tenho estado a defender que nós não precisamos esconder o que se passa na Assembleia aos cidadãos. Porque se nós estamos aí a representar o povo, então não escondamos ao povo aquilo que nós estamos a fazer em seu próprio nome. Então, é um desafio muito grande para a comunicação social, a liberalização dos debates da Assembleia Nacional para que os cidadãos acompanhem. Porque o que é que acontece? Como não há transmissão efetiva das plenárias da Assembleia Nacional, os cidadãos pensam que os deputados não fazem quase nada. Estão ali na banga, etc, etc, como se diz, no luxo, mas aquilo que é o trabalho do deputado, ou seja, e o trabalho do deputado não se circunscreve nas plenárias que acontecem 1, 2 ou 3 vezes por mês. Há trabalho nas suas comissões especializadas da Assembleia Nacional, que são trabalhos constantes, são todos os dias as comissões de trabalho especializadas funcionam, mas que os cidadãos não sabem isso. Há deputações que acontecem a nível de vários grupos parlamentares, os cidadãos não sabem disso. Não há necessidade de se esconder o que se passa na Assembleia Nacional. Era bom que houvesse essa transmissão em direto das plenárias de um lado, do outro lado, a própria comunicação devia proporcionar um espaço mais para que a publicidade daqueles dos trabalhos dos deputados fosse efetiva para o conhecimento e consumo dos cidadãos. Israel Bonifácio, o Parlamento aponta como nota positiva, digamos, a aprovação de 2 leis referentes ao pacote legislativo das autarquias, mas também há essa questão que apontam como negativa, pelo menos para os partidos da oposição no Parlamento, que é a não transmissão das plenárias, enfim, de outras sessões do próprio Parlamento. Como é que avalia, então, este ano parlamentar que entra agora para o defeso? Não, dizer que eu acho, enquanto cidadão, portanto, o doutor Adriano Sapinhala está em condições de dizer, portanto, o que é que sente enquanto deputado, mas eu, enquanto cidadão, eu retiro a questão que é colocada pelo doutor Sapinhala, que tem que ver com o acórdão do Tribunal Constitucional que limita a própria fiscalização, porque isto decorre, efetivamente, daquilo que é o próprio figurino constitucional que o país tem. Sendo assim, nós estamos em condições de dizer, só este impedimento só poderá ser retirado no caso de, portanto, se rever a própria Constituição ou então a remoção do próprio acórdão do Tribunal Constitucional nos moldes em que isso vai superar. Portanto, ainda não se encontrou a melhor forma para poder remover este próprio acórdão. E tirando isso, eu penso que o próprio Parlamento foi efetivamente produtivo, sobretudo na produção de leis estruturantes. Estou aqui a me referir do próprio Código Penal, que foi aprovado neste ano parlamentar, e depois as leis do pacote legislativo autárquico que o Diogo fez referência. Portanto, isto faz com que dá até uma grande luz naquilo que é a expectativa do povo. Houve um grande ceticismo por parte da oposição relativamente à posição do MPLA, como seria naquilo que seria a aprovação do pacote legislativo autárquico, sobretudo na questão das próprias autarquias, a questão da tutela administrativa e, portanto, como se sabe, a oposição
numa primeira fase, chegou publicamente a diabolizar aquilo que seria a posição do partido maioritário no Parlamento. Mas lá está, houve consenso e o MPLA teve a capacidade suficiente para poder dialogar com os partidos na oposição, ouvir e poder dar cedência, porque o MPLA, se quisesse, poderia aprovar à vontade as leis que por lá passaram, não haveria impedimento nenhum, mas teve o MPLA esta amabilidade de poder conversar com os partidos na oposição e logo, efetivamente, aprovar. Aliás, a própria oposição, toda a oposição, ficou contente, tanto é que esses dois pacotes, essas duas últimas leis foram aprovadas por unanimidade. Portanto, eu acho que isto é importante. Agora, quanto à questão que se coloca das transmissões, eu se calhar aí sou solidário com o povo e com aquilo que é a posição da oposição. Eu não vejo verdadeiramente motivo algum que esteja por detrás disso para poder esconder. Até agora, se calhar, a ideia não se conhece Israel é de que o Executivo foi dizendo que havia problemas relacionados com os custos da própria transmissão. Claro, se calhar com os custos, mas nós transmitimos muita coisa mais do que isso. Mas repare, a questão não é que seja esconder, conforme o deputado Sapinha coloca aqui a questão, não se esconde nada. Se calhar não há vontade para poder se fazer. Eu acho que há aqui necessidade de poder se mostrar. Eu concordo convosco. Há necessidade de mostrar aquilo que está a passar na Assembleia Nacional. Não é que não esteja a se esconder, porque o MPLA tem 150 deputados e logo a UNITA tem 50 deputados, ou seja, o MPLA tem tudo mais para poder sobrepor-se. Quantidade e qualidade são duas coisas diferentes, né? Para sobrepor-se àquilo que são as aí posições já é quantidade, da UNITA. Portanto, aí já é quantidade, por isso é que eu não acho é qualidade. Que não há esconder. Por isso é que eu ainda duvido que a expressão seja essa esconder. Devia ser não sei qual então está entendido, Israel. Sim, eu acho que passar aqui para falar, ainda temos a questão da batata quente que surgiu agora na ponta final mesmo do ano parlamentar, que é a questão deste ginásio que, enfim, vai custar 70 milhões de kwanzas. Já ouvimos aqui também a opinião de um economista, agora a sua. Não, repare, eu coloco essa questão de duas formas. Portanto, a primeira forma é olhar nessa questão se na verdade fosse um assunto objetivo. Ou seja, de um momento para outro, a Assembleia Nacional entende instalar, portanto, o ginásio na Assembleia Nacional. De 79 milhões. Exatamente. Esse é o caso objetivo. Outro caso não é. O que me parece é que na formulação daquele projeto da Assembleia Nacional, o assunto ginásio já estava acoplado nesse processo. Desde 2012, salvo erro, 12 ou 11, em que foi adjudicada aquela obra à empresa que está a efetuar. Logo, há aqui simplesmente, daquilo que eu percebi, e aliás, de uma deputada da UNITA, daquilo que eu percebi é que há aqui um cumprimento por parte do Executivo para com a empresa que está a construir aquele edifício. Tanto é que está na fase de construção, já terminou, a fase de construção dos escritórios dos deputados, há aqui também que se mobilar, portanto, os gabinetes dos deputados, e também faz parte o próprio ginásio. Portanto, olhando nessa perspectiva, eu acho que é um compromisso que se tem, que foi firmado. Se o governo não cumpre com esse compromisso, em que a empresa já está comprometida para o plenário com este assunto, eu penso que não haveria aqui grande seriedade por parte do Executivo. Portanto, há aqui esse elemento. Agora, eu repito, se na verdade fosse um capricho da Assembleia Nacional dizer para a partir de hoje os deputados precisam fazer exercício e tem que se construir, isso seria uma outra coisa. Se calhar, na verdade a questão não é essa, porque não se está é uma aqui construção. A colocar apenas a questão da prioridade de Israel. Não, isto é, o momento, a oportunidade. Sim, mas lá está. Se eu coloco a questão da oportunidade, mas coloca também a questão do compromisso. Como é que o governo tem que honrar os compromissos que tem com os seus parceiros? Portanto, aí está o problema. Eu coloco essa questão nesta perspectiva, porque hoje as empresas, e o Diogo tem estado a acompanhar isso, não só para terminar já, hoje as empresas queixam-se muito que o Estado não paga, portanto, os serviços que são prestados por essas empresas, e muitas empresas queixam-se com o encerramento porque não há o comprometimento do Estado para com as empresas. Se for um compromisso já anterior, de 2012 ou 2011, salvo erro, em que foi, eu acho que há aqui uma obrigação do Estado cumprir com aquilo que comprometeu-se. Deputado Adriano Sapinhala. Bom, eu sou deputado, sou representante do povo e, muito honestamente... Quer o ginásio ou não quer o ginásio? Não, neste momento, não. Eu acho que não há prioridade para se equipar o ginásio da Assembleia Nacional neste exato momento. E por quê? Eu venho da província do Quanducubango. Eu estou a ver populares a morrerem à fome. E na Assembleia gastam-se 79 milhões para equipar ginásio.
não há sensibilidade. Não Mesmo há sensibilidade. considerando essa questão de compromissos contratuais não, que referiu aqui é o seguinte, se o país está em crise, significa, vamos tomar o exemplo da minha casa. Se eu na minha casa antes eu comia lagosta, etc., e entro em crise, o meu salário baixa, eu vou para o arroz. Não fico para a lagosta. É a mesma coisa, se o país está em crise e há problemas reais na população, então acredito que essa prioridade que por mim é supérflua não devia ter exatamente uma cabimentação imediata. Porque é no mesmo país onde se está a construir um ginásio, lá ou equipar o ginásio lá na Assembleia, onde há povo a morrer à fome. E para aquele povo que está a morrer à fome, o que é que dissemos? O país está em crise. Então, temos que ver se a crise... E eu digo isso... Senhor deputado, sim. O governo paga por fazer e não fazer, sabe? Portanto, se fosse uma empresa vir agora publicamente a dizer que o governo deve à empresa e não paga desde o ano X, seria nessa altura a própria oposição vir publicamente a dizer que o governo não honra com os seus compromissos, o governo não é sério. Seria exatamente a oposição fazer isso. Há aqui deixa só lhe dizer uma coisa. Eu já digo uma coisa, eu não estou de acordo se fosse objetivamente, mas como trata-se de honrar com compromissos, efetivamente que o governo nem se trata de honrar com compromissos, porque se for honrar com compromissos, para quem, e falando nas contas que o Dr. Rosado estava a apresentar, se calhar faltou algum cuidado por parte do Dr. Rosado. Para quem lê ou leu a lei que aprovou o Orçamento Geral do Estado 2018-2019, os deputados estão com cortes inúmeros daqueles subsídios que o Dr. Rosado estava aqui a enumerar. Não se está a receber isso. Mas agora, me convencer que o ginásio é tão comprometedor para o governo em detrimento do bem-estar do povo, mas não é isso que eu estou a dizer. Não é isso, Hernan. Porque eu estou a dizer claramente, há angolanos a morrerem à fome. Eu concordo plenamente, mas concorda comigo que é assim. Eu concordo plenamente que isto não é prioridade. Então, aí até estamos juntos. Mas o governo não pode ter um compromisso de equipar ginásio em detrimento da vida. A governação é transversal. A governação é transversal. Mas e as pessoas? O cumprimento a vida das pessoas. O cumprimento dos compromissos traçados deve ser feito. E eu lhe digo mais, se agora aparecesse uma empresa nacional, viesse publicamente a dizer que o Estado deve, e a empresa está a encerrar porque o Estado não está a pagar, o doutor Sapinhala seria o primeiro a vir aqui na TV dizer que temos uma empresa que está a ir à falência porque o governo não está a pagar. Estamos aqui a dizer de coisas completamente diferentes. Estamos sensíveis, está numa situação estamos todos sensíveis, que se está a chamar crise. Estamos todos sensíveis com financeira. A situação socioeconômica que o país vive. Estamos sensíveis com isso. Aqueles que morrem são tão angolanos quanto nós. Claramente de acordo. Estamos todos claramente de acordo. Já que estamos aqui a falar crise, incluindo humanitária, vamos então para o tema a seguir, que está bastante relacionado. Milhares de pessoas do município da Mavinga, no Quanto Cubango, abandonaram as comunas e aldeias para fugir da fome provocada pela seca que assola a região sul do país. Diariamente, os populares estão sujeitos a pisar campos minados e a cruzar com animais selvagens nas matas daquele município à procura de zonas onde existam lagoas e frutos silvestres. Um movimento de pessoas na mata que desperta curiosidade. Podem ser camponeses ou caçadores que regressam a casa. Mas não. São jovens e crianças que abandonaram as suas aldeias devido à fome. E mata adentro vão em direção ao município de Mavinga, num percurso de mais de 120 quilómetros. Entre eles, um recém-nascido. Mas o que levaria uma mãe a colocar em perigo a vida do filho numa mata onde há animais selvagens e minas? Estão a sofrer muito por causa de fome. Jéssica tem apenas 19 anos de idade e o filho 2 semanas de vida. Como Jéssica, estão outras mães que se veem obrigadas a colocar em risco a vida dos filhos devido à fome. Com um filho de 2 meses ao colo, Laurinda expõe-se ao perigo. Nós temos medo, mas fazer como? Não tem alimentação, temos que arriscar. Várias aldeias abandonadas. Onde antes havia alegria, hoje ouve-se apenas o canto dos pássaros. Levam o que podem para garantir a sobrevivência durante a viagem. Não importa o peso. Estamos a sair mesmo na comuna do Luengue. Agora estamos a basar aí no que? Em Mavinga. Para procurar comida.
Estamos a sofrer mesmo muito. Fome, não temos comida. Comida mesmo é aquela que anda cavando aqui no rio. Que anda a falar que na língua ganguela aqui mancanda. Tudo o que semearam secou. Não há vida nos campos. A administradora comunal do Luengue confirma a gravidade do problema. Este ano, infelizmente, houve seca, as famílias perderam todas as culturas, as lavras secaram e não conseguiram colher nada, e por essa razão a seca está a assolar gravemente estas famílias aqui na comuna do Luengue. No meio da mata, mais uma família. A viagem à procura de alimentos é cansativa e longa. É preciso parar para descansar, mas sempre atentos ao perigo. Essa coisa, balanço, para se ajudar com ele no caminho, com esse animal que come pessoa. Os leão, onça. Estamos a sofrer muito com fome. Hoje estamos a converter a 5 dias de andar. Não há medo quando a fome castiga. Estes populares arriscam-se a morrerem numa mina ou mesmo a serem devorados por animais. A viagem entre Luancundo e Mavinga pode demorar cerca de 3 dias, mas não têm alternativas. É preferível morrer na mata do que ficar em casa sem Poderá ser interessante. É que acaba, ao fim e ao cabo, também por ter este lado que pode se transformar em fatal, que é o das minas. Sim. Que comentar? Não, mas pronto, nós estamos a falar aqui de uma situação muito triste, né? Nessas províncias, nesses territórios, porque tanto não é só no Cubango, temos também essa situação no Cunene e uma parte da Huila, enfim, portanto estão a viver essa situação. Há aqui uma necessidade do Executivo poder realizar políticas de emergência no sentido de mitigar estes problemas, porque na verdade nós vamos, quando o Cubango já é extenso do ponto de vista territorial e havermos as pessoas a emigrar de um local para outro, e muitos destes até vão saindo do território da Angola, vão emigrar para a Namíbia, fica muito mais difícil para nós. Eu sei que há aqui este plano de emergência, tem sido mais direcionado para o Cunene, mas eu penso que, e já vi também várias outras iniciativas societárias que têm sido direcionadas, mas não basta. Eu penso que há aqui efetivamente a necessidade da mão direta do próprio Estado no sentido de acudir a esses assuntos. Foi agora nomeado um novo governo no Cubango, eu penso que estará também orientado para esses assuntos, no sentido de poder auscultar e saber melhor esta situação para que um programa de emergência seja feito, seja elaborado no sentido de contrariar esta tendência que está a acontecer e para podermos evitar mortes por causa de fome num país que ainda bem que nós já dissemos aqui, que estamos a viver. Todo mundo concorda que nós estamos a viver uma situação socioeconômica difícil, logo esta é a prova em que nós temos que estar unidos e também solidários para essas causas. Adriano Sapinhala é deputado da ACS. A TV Zimbo pelo trabalho que fez de trazer ao de cima esta realidade. Mas importa referir que a situação não está apenas no Mavinga, está exatamente na faixa sul da província do Cubango toda. Eu recebi ainda hoje uma comunicação que veio do município do Rivungo, em que 3 pessoas morreram exatamente por causa do problema da fome dentro da sede do Rivungo. Não é nenhuma aldeia. Então, são situações muito graves e essas 3 pessoas são da mesma família. O que se está a viver no Cubango é um drama que não se compadece com as vaidades de tentar apresentar e chegar ali a dizer estamos a fazer doações e tudo. Não é por ali. Não pode ser através de vaidade. Tem que ser com sensibilidade séria nas ações para se encontrar soluções desses problemas. Porque, na verdade, hoje por hoje, aquela faixa toda que liga o município do Mavinga, do Rivungo, o Dirico, o Calai, o Quangar e até aqui em cima, quase Omenongue, e ainda passa para a área do município do Cuxi, a situação está crítica. O município do Cuituanaval, a situação está crítica. Então, eu já fiz apelos aqui em relação a essa situação, se calhar não foram levados muito a sério, mas daí
a minha nota positiva à TV Zimbo pelo trabalho que efetuou nesse quesito e, sobretudo, pela isenção com que trouxe o assunto. E é por isso que daí, no assunto anterior, não me vem em mente concordar com questões de ginásio, quando na província onde eu venho, vejo irmãos a passarem em drama, como aqui a peça foi apresentada. Então, a minha total solidariedade para as populações do Cuando Cubango, mas requer essa verdade a solucionar. Bom, não sei se ainda vai querer continuar justamente a falar de Cuando Cubango, mas aproveite agora, dou-lhe o seu minuto. Bom, o meu minuto vai exatamente para a problemática do emprego para a juventude angolana. Não é só do Cuando Cubango. Eu falo da juventude angolana no seu geral. Estamos numa situação gritante do país, em que a juventude angolana também tenta se afirmar na vida e está aí um país a travar o seu progresso. E qual é o maior problema? A falta de emprego. É importante que as políticas que vão atrás de proporcionar oportunidades de emprego para a juventude sejam efetivadas, saiam do papel para a prática, porque infelizmente tanto o Conselho Nacional da Juventude quanto as outras organizações juvenis de partidos políticos e não só, encontram-se impotentes ante a falta de resposta desse problema tão gritante na juventude, que é a falta de emprego. Então é importante encontrar respostas apropriadas para a problemática do emprego na juventude. Senhora Israel Bonifácio, o seu minuto. Não, portanto, o meu minuto vai o que eu acabo de assistir agora aqui na TV Zimbo, que tem que ver com a forma como, portanto, os irmãos entre a UNITA e o MPLA no Mochico, uma reportagem que passou há bem pouco tempo, às 19 horas, a forma como lidam, né, que partilham. Era, portanto, comum dizer-se que havia intolerância política nas zonas recônditas e vejo-se em conta, a oposição tem vindo com este discurso. Felizmente hoje foi o contrário. Portanto, a TV Zimbo apresentou o contrário e mostrou que, afinal de contas, há uma boa coabitação. E, aliás, contando história das guerras que aconteceram durante o tempo todo, dos anos 80, né? Portanto, de 1983, tinha eu 3 anos por aí. Então, estamos a dizer que estamos aqui diante de um processo de reconciliação nacional efetiva. E bem, haja a TV Zimbo em função deste trabalho que está a fazer nas zonas recônditas do país. Sim, senhora, então bem haja também a vossa presença aqui na revista Zimbo. Israel Bonifácio e Adriano Sapinhala, muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Muito boa noite e bom regresso aos vossos destinos. Obrigado. Obrigado. E é aqui que termina então este espaço Revista Zimbo. Agora vamos cumprir um curto intervalo e logo a seguir vamos ter a atualidade.